Será que a computação nas nuvens, que ficou tão famosa ultimamente, já atingiu o seu auge? A evolução tecnológica e a transformação digital não param nunca, pessoal. Como será que os times que montam as infraestruturas das empresas lidam com essa situação? Desesperador, não é mesmo? Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje quem vai bater um papo com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto é o Caio Marchiori Tranquilo, o sobrenome mais legal que eu já entrevistei aqui no Scancast. Ele que possui mais de 15 anos de HPE, a famosa Hewlett Packard Enterprise. Eu adoro gastar o inglês, né? Hewlett Packard Enterprise. Atualmente, ele é responsável pelas vendas de GreenLake na América Latina para parceiros da HPE. Ele é formado em gestão de tecnologia da informação e técnico em mecatrônica. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Alberto. Vai ser uma conversa tranquila hoje, né? Não tem como fugir dessa piadinha. Não tem como, né, cara? O sobrenome que já carrega o cara pro resto da vida. Tem jeito. Antes de começar, muito importante falar do Scan Game. Ó, tem uma novidade hoje do Scan Game. Então, pera lá. O Scan Game, o código, ele não vai ficar mais jogado lá, largado no bate-papo, não. Agora ele vai estar pinçado num comentário, tá? Você vai ter que acessar e preencher um formulário para você ganhar os 400 pontos maravilhosos do Scan Game, o jogo onde você aprende sobre o mundo tecnológico e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Mais uma coisa que é muito importante. Falei certo, Fernando? Vai estar fixado lá e vai estar também no negocinho embaixo, na descrição, né? Então, ó, não tem como você errar, tá bom? Vai estar lá, acredita em mim. E se você, a qualquer momento, quiser mais informações sobre as soluções da HPE, GreenLake e tudo sobre o universo da HPE, tem o QR Code que vai ficar aqui o tempo todo na tela para você apontar o seu celular, preencher outro formulário e receber mais informações. Se você virar para mim e falar, Alberto, tô assistindo pelo celular, o que eu faço? Não tem problema, vai estar também na descrição o link, você clica lá, ou depois você aponta na tela do seu computador, você faz como você quiser. O que não falta é forma para você acessar as informações. Muito bem. Caio, fala um pouco sobre você, cara. De onde você veio? Qual foi seu primeiro emprego? Como que você chegou na HPE? Vamos lá, não, boa tarde aí, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo isso aqui, né? Mas, bom, eu, na verdade, sempre fui um amante de tecnologia, né? E como todo jovem, né, que assim, né, quando tá saindo da escola, eu tinha muita certeza do que eu queria fazer. Então eu prestei Relações Internacionais, Rádio e TV e queria fazer gastronomia. Então, assim, era todo perdido, né? E no fim, acabei indo para esse caminho, né? Antes disso, né, eu fiz escola técnica, né? Então, quando a gente chegava no segundo ano, né, que era ETEC, a gente escolhia alguma coisa para fazer técnica na tarde, você presta um vestibulinho lá e entra. E aí eu fui fazer mecatrônica, né, porque era na época, era muito aquele negócio de robô e etc, né? Então, assim, aí eu fui lá, prestei mecatrônica, e aí eu cursei um ano e pouco, e aí eu comecei a trabalhar na área, eu tinha uns 16, 17 anos, né? Trabalhava mais com a área de eletrônica, né? Porque dentro da mecatrônica você tem os dois pilares, né? O pilar da eletrônica e o pilar da mecânica, e que aí todo mundo olha e fala robô e tudo mais, né? Mas assim, seriam esses dois pilares, então eu trabalhei um pouco com eletrônica, com bancada, reparava componente, etc. E aí, depois de um tempo que eu entrei um pouco mais na área de tecnologia, porque eu entrei na finada, né, na EDS, que foi adquirida pela HPE, né? E tô aí há mais de 15 anos já nessa jornada aí. Que legal, cara, que legal. Isso é, nossa, você citou uma coisa aqui que para mim é um dos maiores problemas da sociedade. Como é que a gente, com 17, 18 anos, tem capacidade de decidir o que a gente vai fazer? Nenhuma. Cara, nenhuma. Dica pra vida. Faz o que você achar que é divertido fazer. Porque a garantia de que você vai trabalhar com isso mais pra frente é um mistério. Eu sou formado em comércio exterior. E hoje eu sou um palhaço, apresentador e comediante. Não, e vida dá voltas. Até nisso daí, assim, eu dei uma encurtada, né? Mas eu prestei lá com meus 17 anos, né? Essas três, e eu cheguei num ponto e falei, não, cara, não é isso que eu quero, né? Assim, rádio e TV, assim, era muito na moda na época, relações internacionais, porque eu gostava dessa parte de comunicação e tudo mais. Aí, gastronomia, não sabia fritar um ovo. Não, e aí o que eu fiz? Falei, não, beleza, vou para uma área que tem tudo a ver. Aí eu comecei a cursar engenharia. Legal. E aí
comecei a fazer engenharia e nisso eu comecei a trabalhar na IDS, né, que virou HP, e aí eu olhei e falei, cara, assim, não é isso que eu gosto, né? E aí foi quando eu migrei para a gestão da tecnologia da informação. Então, assim, né, o que eu falo, é bem o ponto que você comentou, né? A gente, às vezes, se perde, né? Olha e fala assim, cara, o que eu vou fazer disso, né? A gente não tem idade nem para decidir, né, onde a gente vai sair à noite, né? Quanto mais você pensar o que eu vou fazer de curso que vai seguir minha carreira toda, né? Então, acho que até o ponto que você comentou faz todo sentido, né? Assim, escolher algo que você realmente se identifica, né? Porque senão é complicado. É verdade. A gente não tem capacidade para escolher um filme na Netflix, gente. A gente perde mais tempo procurando filme para assistir do que assistindo. Mas peraí, cara, o que faz um técnico em mecatrônica, de fato? Batalha de robô? Você faz batalha de robô? Uma dos caminhos era isso, né? Acho que todo mundo, quando vê mecatrônica, pensa nisso, né? Ou porque brincava com algum Lego desses hoje em dia, né, tecnológico, mas é um pouco disso, né? Porque a mecatrônica, ele pega toda essa parte mecânica, né, do braço, por exemplo, né, e fala, legal, como que eu automatizo isso, né? Então, como eu boto alguma coisa, um motor ou algo eletrônico, para fazer essa junção? E aí, o que termina isso? Robô, né? E assim, se você for olhar no dia a dia, né, grandes coisas, assim, sem ser a batalha de robô, tudo termina sendo um robô, né? Se você tá automatizando alguma coisa, uma tampa de um vaso sanitário que ela levanta automático. Ela é um robô, teoricamente, né? Assim, ela tá se movimentando, né? Mas é bem isso mesmo, né? E depois disso, o pessoal segue também para a faculdade de engenharia, né? De mecatrônica, que aí também vai para esse lado. Tipo, depois o cara descobre que não dá para viver de batalha de robô. É um mercado, quem sabe, no futuro, né? Mas hoje em dia a gente ainda vê que não tem como, né? Mas é um pouco disso mesmo, né? Assim, essa parte, o que encanta, né, da mecatrônica é um pouco isso. Você fala, legal, como que eu posso automatizar alguma coisa, né? E eu acho que até o papo que a gente vai bastante para essa área de tecnologia, né? Até com essa questão da inteligência artificial, né? E do machine learning. Então, assim, quando você soma a parte da mecatrônica com essa parte, principalmente de programação e tudo mais, né? Assim, é isso, né? A gente fala assim, legal, daqui a pouco vai ter uma máquina aqui, né? Batendo um papo, né? Porque essa questão de você ir aprendendo e evoluindo, quando você junta isso com a movimentação, é onde você termina a batalha de robô aí no futuro, que pode ser um UFC pensado, né? Assim, não controlado, né? Assim, se a gente for por esse caminho, a gente vai longe, assim. Exércitos, gente, por favor, exército de robô não. Não, aí não pode, Mas é legal, né, parar pra pensar assim, porque a gente tá aqui no universo muito do digital, era digital, todo mundo tá... Mas quando você vai colocar algo físico, né, no mundo real, mecatrônica. Não adianta só inteligência, software, inteligência. Tá bom, você tem que colocar isso, como você falou, numa tampa de privada, num braço que se mexe, mecatrônica. Tá vendo? É o cara que faz acontecer de verdade. Não, e assim, né, até um ponto assim, né, se você parar para pensar hoje em dia, toda empresa é uma empresa de tecnologia, porque não existe mais, né, essa questão de você falar assim, eu vendo o quê? Eu vendo uma commodity, mas tudo isso, com a questão da transformação digital, que a gente vai bater um papo muito sobre isso, toda empresa termina sendo uma empresa de tecnologia, porque hoje, se ela não fizer essa evolução, né, se ela não colocar tudo isso daí, ela morre, assim, né? Ela acaba ficando estagnada, né? E aí a gente pode usar qualquer exemplo, assim, tudo vira uma empresa de tecnologia, né? Então, assim, acho que a gente está caminhando para isso, né? Hoje, você fala assim, cara, mas o que tem a ver uma empresa de, sei lá, de cimento com tecnologia? Cara, tem muito a ver. Assim, quando você entra no processo de venda, de identificação do teu cliente, automação da linha, assim, um portfólio digital, qualquer coisa, assim, né? Todas as empresas, elas acabam se tornando uma empresa de tecnologia, né? E se a gente olhasse isso há 15 anos atrás, eu falo, não, cara, em tecnologia é coisa do nerd, né? Era isso, verdade, né? Assim, é o cara do óculos ali, né? Isso é tecnologia. Hoje em dia não, hoje em dia tudo é tecnologia, né? Isso é verdade. A tecnologia deixou de ser um tema à parte, né? E agora é uma coisa que tem que estar presente em tudo, né? Você tem que estudar tecnologia para ser, sei lá, como é que fala? Que faz estilo de moda lá, costura, que é bonito. Alfaiate. Alfaiate é uma palavra. Mas é o estilista. Estilista. Você tem que estudar tecnologia. Cara, é verdade. Todas as empresas são empresas de tecnologia. Olha só, hein? Tranquilo, Caio. Cara, e você é responsável pelas vendas na América Latina, né? Isso é muito legal. E aí eu queria te perguntar um pouco, porque às vezes a gente fica muito perdido, muito centrado, né? No dia a dia a gente se perde. Os mercados fora do Brasil são muito diferentes do Brasil quando a gente fala em América Latina, né? Qual que é o tamanho desses mercados em relação ao Brasil, o Brasil em relação a eles? Não, assim, é um ponto que eu acho que assim, né? A gente tem o
o pré-pandemia, pós-pandemia e, né, assim, que não tem pós, na verdade, né, a gente ainda continua tá aí, um pouco né? nessa loucura, mas acho que isso mudou muito, né, assim, quando a gente olha para esse mercado de tecnologia, eu acho que não só o Brasil, como todos os outros países aí da América Latina, a gente foi obrigado a acelerar isso, né, então, assim, a questão do trabalho remoto, né, assim, é algo que, se pensar no meu pai, assim, eu lembro muito disso, assim, né, tá com uma história, que é uma passagem engraçada, meu pai trabalhava numa multinacional, meu pai tá com uns 60 e pouco, né, e colocaram ele para fazer um piloto de home office, e era muito engraçado, assim, né? Porque é uma pessoa que não Demais. tinha isso, né? Então ele ficava sentado, ele não conseguia entender, assim, né? Puta, como que eu vou trabalhar isso de casa, né? Assim, não faz sentido, né? Só que hoje em dia a pandemia obrigou a gente a mudar isso, né? Eu mesmo era uma pessoa que eu sempre fui de ir pro escritório todos os dias, né? Porque eu falava, né, é difícil, assim, né? A gente ter a disciplina ou a gente acabar fazendo balance, né? Ou a gente trabalha muito mais, ou acaba se distraindo por alguma outra coisa do dia a dia, É né? verdade. E a pandemia trouxe isso para o nosso dia a dia. E não só para isso, né? Mas para a questão do mercado de tecnologia, né? Então, você pensar que quantas empresas estavam preparadas para falar assim, cara, vai trabalhar de casa. Porque quando a gente pensa assim, vai trabalhar de casa, legal, precisa do notebook. Não. Não Você é isso, né? precisa garantir que essa pessoa vai acessar essas aplicações. E aí a gente entra um pouco nesse papo, né? Um pouco, eu estou me desviando aqui, mas eu já volto Não. para a questão da economia, tá? A gente entra com esse papo da questão de uma aplicação, né? Então, se é uma aplicação que ela foi desenvolvida para ser on-premise, né? Então, o que acontece? Essa aplicação, ela tem um software que você baixa, e aí você vai conectar isso no seu data center para você acessar isso daí, certo? Uhum. E quando você manda o funcionário para casa, que ele não está na rede da empresa? Pô, então, assim, como que funciona meu VPN, né? Minha conexão remota? Sim. Ela é segura? Ela tem banda suficiente para eu trafegar esse tipo de coisa? Eu consigo conectar? Então, assim, isso obrigou o quê? Que todas as empresas tivessem que olhar e falar assim, cara, eu preciso investir nisso aqui, pelo menos para que seja paliativo para eu continuar operando, né? Então, eu acho que isso daí fez com que todos os países acabassem acelerando um pouco essa questão do investimento de tecnologia, né? Hum. Quando a gente olha a comparação, assim, eu acho que o Brasil é continental, né? Então, assim, e a gente Difícil. tem vários mercados, né? A gente tem mercado agro, mercado tecnológico, mercado de turismo. Então, assim, a nossa economia tem um potencial muito grande nessa parte de tecnologia por volume e por dinheiro também, né? E quando a gente olha outros países, às vezes não tem o mesmo volume de negócio, mas estão mais avançados, né? Então, eu acho que assim, na moral, assim, quando a gente olha, eu acho que todos nós estamos caminhando aí, né? De uma certa maneira parecidos, né? Alguns países têm alguma coisa positiva e outros negativa, né? A gente sabe que tem a questão econômica, política, então você tem algum outro Tudo país acaba, né, interferindo. acaba interferindo, né? Então, algum outro país que era para avançar não conseguiu avançar tanto, alguns países já estão mais avançados, mas porque eles culturalmente sempre foram referências, né? Mas eu acho que potencial de mercado, o Brasil é gigantesco, assim, né? Eu acho que quando a gente olha dentro da América Latina, Brasil e México, né? Que a gente considera como latino também, né? Assim, são as duas maiores potências, assim, são dois mercados muito grandes, né? Então, até com o papo que a gente estava um pouco, né? Falando essa questão de robótica e etc, assim, né? Quando você olha, assim, tem uma infinidade de possibilidades, né? E eu acho que, assim, olhando um pouco isso. E aí, quando a gente compara um pouco com o mundo, aí a gente tem uma questão que sempre, assim, a gente tem uma Europa que é muito mais avançada, né? Muito um mercado mais maduro, né? Por sinal, estão sofrendo um pouco com questão de inflação e tudo mais, né? Acho que vão até pegar umas práticas da gente da América Latina aqui, né? Mas assim, essa seria a comparação, né? E o mercado americano, que é muito forte, né? Então, mas olhando assim, né? O mercado da América Latina, acho que é um mercado muito forte e eu acho que a gente está no melhor momento disso, né? Se a gente olhar ano contra ano, essa questão da pandemia obrigou a gente Nossa, a todas as total. empresas, né? A terem que investir um pouco mais nisso, né? Demais, é verdade. É bem por aí mesmo. É legal isso, né? Porque às vezes a gente fica muito fechado no nosso mundo, assim, a gente perde um pouco a referência. E como você trabalha ligado na América Latina e no mundo, temos um homem internacional aqui, gente. É legal trazer essa visão pra gente. E quando a gente pensa em tecnologia e transformação digital, né? O que isso significa no dia a dia, no final das contas, cara? Legal. Assim, a gente costuma brincar que foi igual o boom da cloud, né? Todo mundo, não, eu vou para cloud. Eu nem sei o que é a cloud, nem sei o porquê, mas eu tenho que ir para cloud, né? E a gente tá um pouco, acho que nesse momento da transformação digital, né? Eu acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Eu vejo que assim, a gente tem alguns tipos de transformação digital, né? A gente tem a transformação que a gente fala que é uma modernização digital, que é basicamente a empresa fala assim, legal, eu opero dessa maneira, como que eu consigo digitalizar isso, né? Como eu consigo deixar de fazer um trabalho manual ou alguma coisa que eu arquivo e eu digitalizo isso para ganhar velocidade ou um processo, né? Vamos por um exemplo aí. Eu tô fazendo venda, então como que eu buscava cliente antes? Cara, eu ia por indicação, contratava uma agência de marketing, fazer isso, legal. Mas às vezes eu tenho alguns dados que eles
eles me permitem com que eu possa ter um BI lá, que eu vou olhar e falar, legal, mas qual que é o tipo de cliente que compra? Ah, esse aqui é o cara que compra. Ah, legal, como que esse cara compra? Ah, ele costuma comprar nessa periodicidade. Ah, qual é o tipo de coisa que ele compra? Então, assim, eu consigo trazer uma informação para que eu já possa fazer um processo de venda muito mais digital do que aquele processo manual de, eu vou ligar o call center, que a gente tinha muito, né? A gente ainda tem, né, esse problema de ligações diárias. Tô com um pacote imperdível aqui para você. Aí, já tentei tirar o telefone, não tira, não sai, né? Não, e eles são bons que eles vão mudando de telefone, né? Você vai bloqueando, assim, quando você vai ver, tem uma lista de 150 números bloqueados. Mas, assim, é isso, né? Assim, é o cara que sai ligando Cara, vou pescar com um balde aqui, né? Assim, eu vou olhar de um prospecto que saiu. E a gente pode olhar e falar assim, legal, isso eu tenho um monte de informação que tá aí, se eu puder filtrar essa informação, eu vou conseguir entender um pouco mais qual é meu cliente e acertar um pouco mais o processo de venda. Eu consigo automatizar ou trazer melhorias para o processo interno. Então a gente fala que isso aí é uma modernização digital, né? Quando a gente pensa na transformação digital, a gente tem os exemplos batidos, né? Então você pegar a indústria de música. Então assim, eu comprava um CD, um vinil no passado, né? Então assim, como que você consumia? Você consumia indo numa loja, pegando o seu ativo físico e escutando na sua casa. Como que você consome música hoje? Cara, você acessa um aplicativo de stream e você escolhe a música que você quer ouvir. Inteiro lá. Então assim, você fala, legal, mas cara, é fácil essa transformação? Não é, porque tem o seguinte, o cara vendia milhares de CDs, e o cara fala, legal, agora eu vou ganhar por subscrição de usuário. Então como que essa conta fecha, né? Então assim, eu acho que esse é uma das grandes grandes assim, desafios que as empresas têm, né? De falar, legal, como que eu vou para esse mundo digital, né? Porque diferente de quando a gente fala da modernização, que é algo interno, é eu falar como que eu digitalizo a minha empresa, como que eu transformo num produto, né? Legal. E aí eu acho que a gente tem dois caminhos, que é o, legal, como que eu transformo o que eu já tenho? Não, então assim, legal, hoje minha venda ela é totalmente física, eu te entrego um produto físico. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse mesmo produto, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu vou vender ele digital. Beleza, é uma transformação digital, você digitalizou. Ou alguma coisa que seja ruptura de mercado, né? Que é justamente essa questão de como que eu digitalizo. A questão do aluguel de casa, né? Então, assim, cara, você ia numa imobiliária, então é uma casa. A gente hoje tem empresa, que a empresa, ela aluga casas e ela não tem uma casa, ela não tem um corretor. Então, assim, ela criou um portfólio digital novo, né? Que assim, você entra no aplicativo e você fala, legal, vou alugar uma casa, aluguei. Você chega lá, a chave muitas vezes tá na porta, você não tem contato humano, né? Então, assim, esse é o desafio, né? Que eu acho que a maior parte das empresas hoje, elas sofrem, que é falar assim, legal, como que eu saio do meu dia a dia hoje e eu consigo criar algum portfólio ou transformar meu produto para que ele seja digital, né? E aí, nesse ponto que entram as empresas de tecnologia, né? Que é justamente isso, né? A gente falar, cara, como que eu te auxilio nisso, né? E aí a gente faz volta para aquele ponto. Toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, porque hoje o produto é digital, tudo é tecnologia, né? Se a gente para pensar, você fala assim, mercado, né? Assim, ia no mercado, passar no caixa. Hoje, às vezes, você fala, cara, vou pedir o mercado, entrega em casa. Então, assim, o mercado se digitalizou, né? O produto é o mesmo, é um produto físico, mas assim, como é a sua experiência de compra? Ela é completamente diferente. Você entra no aplicativo, você compra, né, e chega na tua casa. Então, assim, acho que esse é o grande ponto quando a gente olha para um cliente, né? Assim, cara, como que eu consigo me digitalizar, né? Como que eu consigo fazer essa transformação digital, né? E aí seria um pouco disso, né? É um assunto mais profundo, né? Mas quando a gente olha por cima, grosseiro, é isso, né? Até vou dar um exemplo de uma modernização que me veio à cabeça agora. Por exemplo, imposto de renda. Como que você fazia antigamente, né? A questão do imposto de renda? Você tinha que baixar um aplicativo, né? E aí você instalava esse aplicativo, conversava com a base de dados lá e você lançava o seu IR. Hoje, como você faz? Online. Por quê? Porque a receita foi para a nuvem. Sim. Então, quando você vai para a nuvem, você tem essas vantagens, né? Que é você falar, cara, eu consigo fazer uma conexão de internet. Então, assim, eu conecto e eu posso fazer o IR do meu celular, eu posso fazer de onde eu quero. Não preciso mais ir naquele meu computador. Aquele mesmo computador. Eu baixei a aplicação que deu pau e a gente, como todo brasileiro, fala, vou fazer quando? Vou fazer 3 meses antes? Não, vou fazer na véspera, né? Na véspera, não. Eu sei que eles vão adiar 2 dias. Então, eu vou contar com esse adiamento, né? Para que eu vou me matar e fazer antes? Eu posso fazer, né, depois. Mas é um pouco disso, né? Então, assim, quando a gente fala dessa transformação e dessa evolução, né, a gente tem coisas que a gente pensa como ruptura e tem essas coisas mais simples, né? Que a gente às vezes nem para perceber no dia a dia, né? Você fala, mas houve uma transformação digital aí, né? Legal, você coloca de uma forma bem clara, eu acho isso bem legal. Então, basicamente, você tem 2 caminhos, sempre usando tecnologia. Um é usar melhor o que você já tem. Isso. Né? E o outro é, o mundo mudou. Como que eu me adapto a esse novo mundo? Né? É muito legal você colocar dessa forma, porque
A gente sempre vai viajando, tentando explicação, mas, cara, basicamente é isso, né? Assim, né? A gente vem de uma geração, né? Que você olha eu tenho uma. Não, você tem uma filhada que vai fazer 1 ano agora, assim, mas você dá um tablet pra criança, cara, ela passa pro lado, assim, né? E a gente às vezes fala, dá um tablet pra minha avó, ela não sabe o que fazer, consegue. né? E você fala assim, o mundo mudou, né? E acho que a geração ela já vem muito mais acelerada para esse lado. Então, tudo vai caminhar para esse lado, né? Assim, Totalmente. digital, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Cara, isso é muito verdade. Meu filho tem 3 anos e é impressionante que ele desbloqueia meu celular que tem senha, não sei como. Não sei como. O Face ID não reconhece ele. Desbloqueia, acha os aplicativos na bagunça. Sem saber ler? Sem saber ler. Como? E aí ele faz o seguinte, adendo. Ele fala, papai, eu quero ver aquela música. Eu falo, eu ponho. Ele falou, não, eu faço. Ele abre o Spotify. Cara, eu não sei como. Eu juro, eu já fiquei olhando. Eu fico olhando. O que ele faz? Ele erra umas 2, 3 vezes, mas ele chega onde ele quer. Cara, e é inacreditável, né? Porque inacreditável. A gente, às vezes, né, para pensar assim, fala, é que eles estão imersos em tecnologia, né? Porque tudo à nossa volta é tecnologia, né? O celular. Cara, se para pensar, quando lançou o celular, quando você imaginou que aquele aparelhinho de ligação... Aparelhinho é bom. Não, aquele tijolo, né? A única coisa que ele não ia fazer no futuro era a ligação, né? Porque hoje, assim, se você vai ligar, às vezes você liga por quê? Por vídeo, né? Assim, você fala, eu vou ligar por telefone, cara. Falta de educação. É isso. Falta de educação. Não mandar o WhatsApp antes. Você não me liga, isso é falta de educação. Tem que mandar aquele WhatsApp antes perguntando, né? Assim, eu posso te ligar? É isso, né? Mas hoje em dia é um pouco disso, né? Então, quando a gente olha lá para trás, então, assim, acho que a geração já vem imersa nesse mundo de tecnologia, porque é rodeado de tecnologia, né? Tudo, né? Para onde olha, é muito louco, é isso, cara. Cara, isso é muito louco. E agora pensando, né, em toda essa tecnologia aplicada, qual que é a diferença de realidade nesse assunto quando a gente pensa em cliente final e empresas de tecnologia? Legal. Então, assim, um pouco desse ponto, né, do cliente final é um pouco do que a gente estava batendo o papo, né? Porque o dia a dia do cliente, né, eu acho que tem alguns caminhos aí, né? Primeiro lado, o cara lá, né, o board da empresa tá pensando como que eu vou ganhar dinheiro, né, e como que eu vou transformar a minha empresa, porque existem números aí do IDC, do Gartner, que comentam que realmente as empresas que se digitalizam e se modernizam, elas abrem uma diferença no mercado muito grande para quem ficou, né? Então, assim, o dia a dia desses caras hoje é pensar, cara, como que eu saio disso aqui, como que eu faço uma ruptura no meu dia a dia, e quanto maior a empresa, mais difícil, porque assim, é uma mudança, assim, requer um investimento muito alto muitas vezes, então assim, é uma mudança muito grande, né, e as pequenas o cara, eu não tenho fluxo para isso, né, assim, eu não posso arriscar essa mudança, né, então assim, quando a gente olha para os clientes, né, esse é um dos pontos, né, outro ponto que a gente em linha com isso, né, você fala assim, legal, então o cliente, ele fala, cara, eu preciso me transformar, então ele tem uma área de TI. Então, o que ele vai? Ele vai, cara, eu vou na minha área de TI e falar, cara, me ajuda aqui, brother, eu preciso, né, ir para esse caminho, como que eu faço? E aí chega lá na parte do gestor de TI e ele fala, cara, meu time está tentando manter o data center funcionando. Eu não tenho pessoa, porque assim, né, hoje eu preciso seguir na minha operação tradicional de TI, né? Então, aí que entra aquela questão de falar, legal, como que eu desafogo essa TI, né? Então, acho que do lado do cliente, né, quando a gente olha a transformação digital, e aí vindo um pouco para o meu papel HPE aqui, né? A gente fala um pouco disso, né? Assim, como que a gente pode apoiar esse cara, né? É justamente nesse lado, né? Beleza, o business dele ele conhece como ninguém. Então, quem vai cuidar dessa ideia, dessa disrupção é a empresa. E o que a gente pode fazer? A gente pode apoiar desse outro lado. Falar, cara, então beleza, eu posso te ajudar a liberar a pessoa para você continuar desenvolvendo, né? Porque hoje em dia, ambientes de programação, de desenvolvimento, o cara precisa disso muito rápido e às vezes é escalável, assim, né? Você pega esse monte de startup, por exemplo, né? O cara tá num dia, ele tem uma empresa de 20 pessoas, aí ele começa em 6 meses, o cara tem uma empresa de 500. Porque assim, o negócio começou a escalar e como que a área de TI suporta isso, não né? Não suporta, não tem como, né? Quero falar assim, como? Assim, do dia pra noite, como que eu posso fazer isso, né? Então, olhando... assim, não dá para conectar mais computador na rede. É isso, e eu não tenho mais pessoa. Assim, caiu um servidor, cara, cadê o meu técnico? Assim, né? Que o cara cuidava de 2 servidores, agora o cara tá cuidando de 25, né? Assim, então, esse lado, assim, né? Quando a gente olha o cliente, e aí a gente já faz um gancho com os parceiros, né? Assim, uma empresa de tecnologia hoje em dia, ela pensa o seguinte, legal, e como que eu me posiciono para esse ponto do meu cliente, né? Então, como que eu consigo ajudar ele, né? Então, a gente olha...
vai ser na parte da infraestrutura, vai ser, cara, em algum serviço customizado ou alguma outra coisa que eu posso fazer para que eu possa apoiar esse cliente nessa transformação, né? Então, quando a gente olha para os canais, né, a gente tem uma diferença. A gente tem alguns tipos de canais, né? Aquele canal de serviço, ele vai muito por esse lado, né? Ele fala, legal, eu sou um canal de serviço, então como que eu posso te apoiar aqui? Cara, eu vou, então deixa que eu tomo conta da sua infraestrutura para você poder focar no crescimento, para você poder focar no desenvolvimento, alguma coisa assim. Ou é um canal de infra, o cara fala, legal, que é o que a gente mais tem, né? Se olhar a HPE, é o que? É uma empresa de infraestrutura, né? Isso que a gente tem no mercado, né? Então, assim, você olha e fala, cara, como uma empresa de infra te ajuda? E aí a gente entra um pouco nesse assunto da cloud, né? E do modelo de subscrição, né? Então, que é como que eu faço com que todo esse trabalho ele seja escalável e ele seja, de uma certa forma, algo muito mais fácil para você poder controlar, né? Assim, seria um pouco desses dois pontos aí, né? Então, um pouco assim, né? Resumo, seria um pouco esse caminho. Que legal. E aí, conectando com o que a gente falou um pouco antes, né? Porque assim, quando a gente fala aqui, parece super fácil, viu? Resolver o problema do mundo. Pô, você precisa usar melhor seus dados e se adaptar à nova realidade do mundo, né? E aí o cara que tá lá vendendo picolé na cafeteria, na cafeteria dele, ele fala, tá bom, e aí, o que eu faço? Onde eu vou, né? O cara tá se matando, chutando um computador lá que não liga direito. E aí, a HPE sabe e oferece essa estrutura tecnológica toda para essa pessoa, né? Vem com inteligência. Então, basicamente, assim, você não precisa fazer sozinho, cara. Esquece isso, você não vai conseguir, né? Você vai ficar louco, né? Não, e até para entrar nesse ponto aí que você comentou, assim, né, fazendo um gancho, né, então, quando a gente pensa em cloud, né, o que é cloud, né, porque assim, a gente escuta muito esse negócio, cara, é a cloud, tá bom, a cloud, tô aqui olhando e não tô enxergando a cloud, né, então a computação em nuvem, ela é basicamente, né, você pega um pouco desse gancho, você fala assim, legal, então, hoje como que funciona uma empresa, né, ele tem o data center dele lá cheio de equipamento, então assim, ele tem que pensar no seguinte, ele fala, legal, vamos do básico, né, antes do crescimento. Então eu preciso manter esse data center. Então assim, eu preciso ter um contrato de suporte com algum fabricante para poder manter esse equipamento. Eu preciso ter time que vai manter esse equipamento funcionando, que vai ajudar na toda a parte de desenvolvimento, ou crescimento, ou migração, tudo que precisa fazer no dia a dia. Eu preciso ter uma monitoração disso, porque isso aqui está rodando serviços core da minha empresa. Se isso aqui cair, lascou. Então assim, eu preciso ter um telefone lá para o cara ligar e falar, vai lá, pelo amor de Deus, sobe a máquina lá. Então assim, esse é um lado. E o outro lado é falar, legal, e hoje em dia, com esse negócio que a gente está dando exemplo de startup, crescimento exponencial, e aquisição, a gente vê muita empresa, comprei outra empresa. Como que esse cara cresce, né? Então, se hoje o cara pensa, pô, cara, eu preciso comprar infra porque eu vou crescer aqui. Ou ver um projeto, né? Vamos pensar numa empresa, eu falo, cara, chegamos a uma conclusão, como que eu vou fazer a transformação aqui, nosso plano de transformação digital é esse que vai ser nosso produto e tudo mais. Legal, preciso crescer minha infra. Aí o que o cara faz? Ele vai lá, financeiro, fala, cara, então eu preciso comprar, vamos cotar, vamos com compras. Cara, vou lá, faço uma cotação, depende da empresa, quantos milhões eu vou gastar para fazer o refresh ou para crescimento aqui da tecnologia, quanto tempo isso toma até que alguém aprova e tudo mais, cara, é um espaço de tempo, né? A cloud não, né? Porque ele contrata isso por consumo, como serviço. Então ele fala, quanto que eu preciso consumir, né? Vamos usar um exemplo de armazenamento, né? Storage. Então, cara, hoje eu consumo, sei lá, 20 terabytes. Então eu vou lá numa nuvem e falo, cara, eu preciso consumir 20 terabytes. Quanto que isso vai me custar? Tanto por mês. Então, assim, toda a questão da infra que eu tinha dentro de casa, eu já não me preocupo. Por quê? Porque quando eu contrato esse tipo de coisa, né, eu falo, legal, então assim, eu já estou pagando isso, eu já tenho suporte, isso aqui vai estar sempre no ar, eu vou ter a conexão, vou tudo mais, cara, tá lindo isso, né? Então, isso aí foi um pouco do movimento que aconteceu, né? Então, beleza, todo mundo foi para cloud e tudo mais. Só que chega num ponto que a gente olha essa é a parte legal, né, da cloud. E a parte ruim da cloud, né? Que aí a gente começa a descobrir, né, no dia a dia. Segurança. Então, assim, pensar nisso hoje com a lei de proteção de dados, né? Até o pessoal aí quiser assistir, tem um Scancast de lei de proteção de dados muito bom aí, que eu já assisti. O cara é bom, né? O cara é bom, né? O cara vem aqui e faz, nossa, gostei de ver. E assim, né? Esses dados precisam estar protegidos, né? Então, assim, eu tá na nuvem. Onde está na nuvem? Cara, isso aí pode estar em qualquer lugar do mundo, porque ele está na nuvem. Então, assim, a regulamentação. Então, eu preciso ter esses dados dentro de casa. Só que eu já pago isso por consumo. Então, assim, eu não quero voltar para aquele mundo de eu vou pagar milhão para trazer tudo numa infra, fazer toda essa migração. E aí a gente entra com um pouco, né? Aí trazendo pro lado do HP, o portfólio de GreenLake, né? O que é o GreenLake? Ele é a soma dos dois lados, né? Então é você dizer, eu tenho o pagamento por consumo, só que a infraestrutura fica onde você quiser. Então, o cliente ele vai comprar os storages
Só que ele não vai pagar isso. Ele tá pagando uma cloud, ele tá pagando por consumo, né? Então, assim, esses storages ficam armazenados dentro do cliente, com o protocolo de segurança dentro da rede dele, e ele paga pelo que ele consome. Então, a gente vai lá, coloca o equipamento dentro do ambiente do cara, e fala, ó, tá ali o equipamento, eu te suporto esse equipamento, né? Do mesma experiência que você tem na cloud, eu te entrego, só que eu te entrego on-premise. Então, assim, você não tem esse problema de falar onde tá meu dado. É uma cloud on-premise. On-premises. É mais que híbrido. É isso. A ideia é essa, né? Porque a gente sabe que, né, vão ter coisas que elas precisam estar na cloud, né? E tem coisas que precisam estar on-premise. Então, por isso que quando a gente escuta hybrid cloud, é isso, né? O futuro é esse, né? É coexistência. Não é dizer assim, cara, tudo vai para cloud? Não. Tudo vai ficar on-premise? Não. Então, assim, a gente precisa desse modelo híbrido, né? Uhum. E até um exemplo que a gente tem, né, assim, dessa evolução da tecnologia, né, dessa transformação. Quando a gente fala em carro autônomo, né, que é o sonho de todo mundo, falar, cara, eu vou sentar lá, não é o carro autônomo que a gente tem hoje em dia, que é o carro que dirige sozinho, porque ele tem né, só numa linha reta, né? Um carro autônomo que você fala assim, cara, eu vou entrar e vou sentar no banco de trás, ou o busão autônomo, né, que a gente viu lá nos Estados Unidos, né, que faz uma rota. Como que isso funciona? Então, você pensa assim, é um carro que ele vai estar lotado de sensor, né, porque é basicamente isso, e esse sensor vai estar fazendo o quê? Cara, ele vai estar mandando informação para todo lado para ele poder tomar decisão, porque é basicamente isso, é mandar uma informação, receber, processar e devolver o que eu faço. Então, assim, você pensa, legal, e isso tá na cloud. Cara, cai a rede. Acidente, você mata uma pessoa. É basicamente isso, né? Então, hoje, a gente tem, além dessa questão da cloud e do mundo livre, a gente tem a questão de computação de borda. Então, assim, eu preciso que, por exemplo, onde isso esteja conectado, seja um access point, alguma coisa, isso tenha a capacidade de processar e devolver essa informação para que se tome uma decisão, né? E aí você fala, legal, e toda essa informação que é sensível, do motorista, dados do carro e tudo mais, isso aí pode estar na nuvem? Cara, não sei. Eu tenho risco, né? A gente sabe, a gente vê ataque. O cara hackear um carro no meio do rolê. Nossa. Então, isso aí precisa estar dentro de casa. Então, assim, legal. Então, o resumo, assim, né, quando a gente para pensar, é assim, o mundo vai ser cada vez mais complexo, esse mundo de TI, né? Porque antigamente a gente tinha um mundo onde, cara, tem o meu storage, tem o meu servidor, tem o meu tecniquezinho lá, cara, mexe, é isso. Cara, hoje, você tem uma infinidade de coisas, assim, você tem a questão da tecnologia do storage, cada um é de um jeito, eu tenho que conversa com o servidor, e aí tem o processamento na borda e tudo mais, então, assim, o mundo, ele tá virando híbrido, né? Então, assim, qual que é a ideia nossa da HPE e dos nossos canais? É justamente isso, a gente chegar nesse cliente e falar, cara, eu tô aqui para te ajudar, assim, né? Então, tem aplicação, como eu dei o exemplo do imposto de renda. Cara, isso precisa estar na nuvem, porque ele é feito do modelo que eu preciso acessar isso pela rede, né? Então, assim, isso precisa estar na nuvem, vai estar na nuvem. Mas e onde eu armazeno esses dados de imposto de renda? Isso precisa estar dentro de casa. É isso. Porque, assim, isso pode trafegar, posso tomar decisões, mas isso aqui eu tenho que armazenar em algum lugar que não pode, né? Eu não posso correr esse risco, né? E a questão, às vezes, até, né? Não nesse exemplo, mas olhando para outros, latência. Então, assim, cara. Dando um exemplo, né? Assim, a gente que já é mais experiente, né? Assim, a gente lembra da época de baixar uma música. Cara, você ia baixar uma música, você entrava lá meia-noite, porque não pagava o pulso, né? Porque senão você apanhava, né? Entrava meia-noite e falava, vou fazer o download dessa música. Cara, você dormia e você acordava e falava, baixou minha música. Baixou. E às vezes vinha errada, vinha a música errada. Nossa, você queria se matar. Hoje em dia, você vai dar play no YouTube, não carrega na hora, o que você faz? Você fala, cara, você tá de brincadeira essa internet. Vou desligar meu AP. Porque é isso, né? Assim, você precisa dessa latência, você precisa dessa velocidade. Existem coisas que precisam de velocidade, mas existe essa necessidade humana. A gente não tem mais essa paciência, né? As coisas passam muito rápidas, né? TikTok, né? Agora a galera é 15 segundos. 15 segundos. Daqui a pouco vai ter um aplicativo, vai ser 2 segundos. É o mercado da música, né? Os caras falam assim, eu compor música hoje é o quê? 15 segundos, porque é o tempo que eu vou prender o cara. Eu tenho aquilo. É assim, é isso. Então, quando a gente olha pra tecnologia, é a mesma coisa, assim, né? Você fala, cara, precisa ser rápido. Eu não posso dar uma experiência, puta, vou conectar com o servidor, aí vai e volta. Isso que a gente tá falando aqui é questão, às vezes, de, sei lá, 20 segundos. Mas 20 segundos, às vezes, por alguma coisa, é muita coisa. Pro carro autônomo. Carro autônomo. Cara, 20 segundos é o tempo de você frear, né? Assim, 2 segundos é o tempo de você frear e salvar uma vida. Então, assim, tem toda essa questão, né? Então, isso numa linha de produção, muitas vezes. Então, assim, você está monitorando sua linha de produção, então você pode evitar um acidente por uma tomada de decisão rápida. E, cara, às vezes, se você vai conectar isso com a cloud, até o cidadão ir e voltar, que a gente está falando em segundos, mas não é o suficiente, então eu preciso ter isso on-premises, né? Então, assim, tem uma série de fatores que faz, né? E aí, esse é o ponto, né? Assim, o GreenLake, ele é isso. Ele é uma cloud on-premise. É a mesma experiência. Que legal. O cliente vai pagar pelo que ele consome. Então, assim, eu estou consumindo hoje... sei lá, 100 terabytes. Cara, eu tô pagando por 100 terabytes. Amanhã eu vou consumir por 120, eu vou pagar por 120. Aí a pergunta que todo mundo fala, legal, mas assim,
mas é um hardware físico, como que eu cresço, né? Se não está instalado lá, né? Então, assim, a gente trabalha com questão de buffer, então tem uma equipe que vai acompanhando o cliente. Então, eu sei que, por exemplo, eu tenho uma capacidade instalada que é muito maior do que a capacidade que o cliente está pagando. Por quê? Porque essa capacidade ela já está esperando esse crescimento. Conforme for crescendo, a gente vai instalando e vai garantindo que esse cliente vai tendo esse pulmão de infraestrutura, né? Hoje a gente escuta muito, né? Até pela questão, né, do shortage de supply chain. A gente vê isso no mercado automotivo, né? Fila para comprar carro. Eu quero comprar um carro, não tem carro. Por quê? Porque o chip está em processo de fabricação, então assim, a gente está com um gargalo, né? E o hardware também. Então, assim, na nuvem, você te garante também essa segurança, né? Porque às vezes você fala assim, cara, eu tenho isso, eu tenho uma infraestrutura aqui, né? Se eu precisar crescer, eu tenho onde crescer. Eu não vou ter um problema de não conseguir crescer porque eu não consigo comprar, né? E que é a mesma coisa da nuvem. A nuvem também te dá isso, né? Você fala, cara, eu tô comprando aqui porque eu vou crescer instantaneamente, né? E um pouco disso da ideia, né? Assim, de uma forma breve, mas é um pouco disso que a HP tentou, né? E se a gente for olhar, a gente também passou por uma transformação digital. Totalmente. Porque é você pensar, né? A gente tinha um produto físico que eu te entregava, era uma transação que eu te entregava um produto físico. Agora não, agora eu tenho uma experiência de consumo. O hardware, né? O que eu tô te entregando, ele é só o meio. Mas o produto que eu tô te entregando é o quê? É uma infraestrutura operante e com a capacidade que você precisa, independente do hardware ou não, é isso, né? Então, assim, a gente também passou por essa transformação digital, né? Verdade. Então, é por isso que aí a gente volta àquele tema. Todas as empresas, elas vão ser empresas de tecnologia. Não tem como fugir disso, né? Porque você precisa disso, né? Cara, isso é muito legal. Você levantou uns pontos aí muito legais, né? Tipo, porque rolou isso, né? Rolou esse desespero. Vai pra nuvem! Volta da nuvem! Fica um pedaço na nuvem, fica... Mas não é simples assim, né? Não. Tem dados que na mesma arquitetura que podem estar na nuvem e dados ali, o dado que está do lado não pode estar na nuvem. E aí começa a explodir, né? O que tem que estar para lá, o que tem que estar para cá, o que está na borda, o que não tem que estar. E aí é desesperador, né? Vai ficando cada vez mais difícil. E essa forma de nuvem, olha só, a gente segue sendo surpreendido, né? Diariamente. Porque a galera, o que tá todo mundo falando agora não, o futuro é a nuvem híbrida. Você faz uma arquitetura on-premise e aí você contrata a nuvem. E aí vocês já deram um outro passo. Você tá falando, não, cara, esquece isso. Contrata a nuvem e a gente põe a máquina aí para você. É isso, né? A gente brinca, né? A nuvem que vai até você, mas basicamente é isso, né? E ela conecta com as nuvens também. Então a ideia é essa, assim, porque a gente vai coexistir, né? A gente não tá brigando com a nuvem. A ideia é justamente isso: é falar, o cara, ele vai acessar um portal, alguma coisa, ele consegue ter o consumo dele todo ali, né? Esse é o ponto-chave, né? Porque a gente fala, legal, cara, eu preciso ir para uma nuvem. Hoje, né? Aí. Quando a gente para pensar, você fala, legal, mas o que monta essa estratégia, né? Então, assim, hoje a área de TI do cliente, ela tem que estar focada nisso. É o cara olhar e falar, porque é um ponto que você colocou perfeito, Alberto, assim, tem aplicação que não vai para a nuvem, cara. Assim, a gente está no Brasil, então a gente sabe que tem muita aplicação que foi desenvolvida em casa num tipo de arquitetura que ela não consegue conversar com a nuvem. Então, assim, eu preciso modernizar essa aplicação, mas tem aplicação que para modernizar eu tenho que fazer outra, basicamente. Sim. Então, assim, cara, como que eu mantenho isso funcionando, né? Então, assim, eu preciso manter o meu on-premise. Só que eu preciso ir para um modelo que eu vou consumir isso como serviço. Assim, eu quero pagar, eu não quero... porque tá explicando, né, um pouco até pro pessoal, assim, né? Qual que é o ciclo de compra normal? É o que a gente chama de over-provisioning, né? Porque o cara ele fala assim, cara, eu vou comprar essa tecnologia para 2 anos. Então, eu não compro o que eu tô consumindo agora. Eu compro o que eu vou consumir em 2 anos. Porque eu não vou comprar no meio do caminho. Então, se eu vou comprar storage, hoje eu consumo 10 teras. Eu vou comprar 50, porque eu tô pensando que a empresa vai crescer. Só que, cara, você vai passar anos com uma puta de uma área sem utilização. Por quê? Porque você não vai comprar toda hora que você precisa, você compra isso, né? E aí a ideia da nuvem, né, seja ela on-premise ou seja ela na cloud mesmo, né, pública, é isso, assim, cara, você compra pelo que você precisa. Você não vai comprar pelo que você vai usar. E aí, conforme você for usando, se você usar, você cresce. Né? E essa é uma outra dúvida que às vezes as pessoas têm do GreenLake, que legal, mas e se eu não crescer? Cara, se eu não crescer, você vai ficar os 3 ou 5 anos do seu contrato pagando o valor mínimo, porque é isso, né? Assim, você não tem obrigação. Continuar existindo, é isso, né? Você não tem essa obrigação de ter esse hardware, né? Então, é um pouco disso. E aí, quando a gente olha para o cliente, né, para a empresa, fala, legal, e aí eu consigo fazer o quê? Eu pego toda aquela minha galera de TI, aqueles meus recursos, e eu coloco, cara, como que eu me alinho com o negócio? Então, assim, como que eu posso apoiar essa empresa para se transformar, ou para garantir que ela continue crescendo, ou para que lance um produto novo? Então, aquele cara que ficava ali cuidando da infra, ele não precisa mais se preocupar disso, né? Porque a gente já tem, lógico que ele vai ter
a área de TI continua funcionando, né? Mas ela tem um foco diferente. Ela pode pegar esse canhão e virar para outro lado e falar, beleza, eu vou te ajudar aqui porque eu desafoguei aqui, né? E é um pouco dessa ideia, assim, né? Tipo, você até atualiza a área de TI, né? O profissional de TI, que antes tinha que saber isso aí. o que eu vou desparafusar e reparafusar, não, agora você vai usar a mufa, meu amigo. É isso aí, é isso aí. Cara, que legal. E me diz uma coisa, em algum momento, alguém vai poder dizer que tá 100% atualizado? Cara, eu acho que nada, assim, não só de atualização, né? A gente brinca que acho que não tem nada que você pode dizer 100%, assim, eu sei 100% de algo, cara, não. E de atualizado, cara, é impossível, né? Assim, a gente vive revoluções por minuto, né? É basicamente isso, assim. Cada dia que você entra, você vê alguma coisa nova de tecnologia, porque o mundo de possibilidades é infinito. Então, assim, o cara olha e fala, legal, tem isso aqui de tecnologia. Mas quando eu junto essas tecnologias, eu crio uma tecnologia nova, né? Essa parte, né, assim, de gente olhar hoje dentro de casa, assim, cada vez mais normal a pessoa ter uma Alexa ou qualquer a do Google ou a da Apple, né? Qualquer uma delas, mas, assim, é uma inteligência artificial que está na sua mão, cara. Assim, a gente tem no celular isso, né? Assim, hoje você conversa com o celular e é isso, ele vai captando informações e ele vai te ajudando com isso, né? E cada dia é um lançamento de algo novo, né? Então, assim, quando a gente pensa, cara, 100% atualizado, é muito difícil, né? Eu acho que nem a gente, as próprias empresas de tecnologia, né? A gente está sempre correndo atrás de fazer alguma coisa nova, né? De inovar. A gente tem lançamento de portfólio, né? Assim, não só a gente, a grande parte das empresas, né? Assim, mensalmente, porque, cara, o mundo tá muito. Isso é desesperador, né? Agora a gente se atualiza assim, né, cara? É uma coisa absurda. E aí eu queria te perguntar um negócio aqui, ó. A gente já sabe que tá batida até aquela frase, dados são o novo petróleo, dado é o novo petróleo, todo mundo fala, dado é o novo petróleo. E o que a gente tá falando agora é isso, né? Dados. Ah, é dado que tem que estar na nuvem, dado que tem que estar um preço, é informação, blá, blá, blá. O que significa isso de fato? O que significa que o dado é o novo petróleo, cara? Assim, né, fazendo uma analogia até com o próprio petróleo, né? O dado bruto, ele é igual ao petróleo, né? Assim, ele serve pra nada. É isso. É assim, ele não tem muito valor, né? E aí, quando você trata ele e transforma ele em informação, que nem o próprio petróleo, ele tem valor. Então, hoje, assim, né? Vamos pensar um exemplo. A gente tem legal isso, né? Ele funciona igual o petróleo. Ele funciona. Ele bruto serve pra nada. Mas depois, a hora que você trata ele se torna informação, ele é muito útil, né? Então, assim, por exemplo, na pandemia, né? A gente tem caso de hospital que o cara colocou sensor no hospital todo. Então, assim, ele coletava informação das pessoas que estavam passando. Então, você mede a temperatura da pessoa e com isso você cruza com uma outra informação de admissão da pessoa. Cara, assim, você vai tratando... Isso te dá uma riqueza de informação que a gente não tem, assim, né? A gente pode passar horas, assim, dando exemplos, né? A questão do próprio carro autônomo, né? Assim, pensa, assim, o quanto não te traz de informação. Tem a questão da dirigibilidade do carro. Beleza. Mas isso te traz um monte de informação. Pode trazer informação de hábito. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um carro autônomo, eu consigo mapear a idade das pessoas, o horário que ela trafega, de qual horário a qual horário, qual é o tipo de caminho que essa pessoa faz. Então, se eu olho o caminho, eu consigo, cara, garantir que eu vou diminuir o trânsito, porque se eu tô no controle disso, eu tenho dado de onde essa pessoa tá e para onde ela vai, eu consigo mandar ela por uma outra rota. E cruza a informação com todo mundo. E se a gente coloca no mundo ideal, que a gente sabe que não é, porque as pessoas sempre querem ganhar vantagem de outro, mas assim, no mundo ideal você coloca lá, cara, eu preciso chegar a tal horas em tal endereço. Cara, eu podia chegar antes. Mas se você pode chegar a tal hora, eu posso te locomover por um outro caminho, te garantindo o horário de chegada, mas eu garanto que essa pessoa que tá mais atrasada, ela chegue antes. Isso é muito então, legal. Assim, você começa a viajar nessa questão do dado, porque, cara, o dado, ele te traz... quando você trabalha com ele, né, assim, você começa a cruzar essas informações, te traz um mundo, né, assim, é igual... a gente, muitas vezes, vamos usar até pesquisa de... Cara, isso antigamente a gente era acostumado, tá na rua, cara, qual cerveja que você toma? Ah, não sei o que lá, né? Às vezes a gente pegava nesses censos de marca, né? Então você ia respondendo. Hoje em dia, se você tem o dado de um bar e esse bar está comunicado com o fornecedor, então assim, o cara ele sabe qual é o perfil da pessoa que consome o seu produto, em qual bairro ele consome teu produto, qual é o horário que ele consome teu produto, com o que ele consome teu produto. Então você fala, puta, o cara que compra uma cerveja, ele consome, sei lá, com salgado. Então, cara, se eu vender isso aqui casado, eu consigo trazer mais cliente. Então, assim, você começa a cruzar essas informações e aí você fala, cara, isso aqui me dá uma facilidade
para eu conseguir crescer minha empresa ou para eu rotear essa empresa para o caminho que ela tem que ir, né? Então, antigamente, como você fazia isso? Cara, era por pesquisa, você precisava pegar um time e falar, cara, vamos mapear, vamos lá, galera, vai mapear isso aí. Aí o cara vai lá, começa a mapear, puxa os relatórios. Hoje em dia, não. O dado tá aí, é só você saber utilizar. Eu acho que o grande problema hoje é esse, né? Assim, a gente tem muito, muito dado. Então, assim, né? E não tá usando. É por isso que assim, você escuta hoje em dia, cada vez mais comum, as empresas terem tipo o gerente de BI, assim, que é um cara que ele justamente, o foco dele na empresa é falar, cara, o que eu faço com esse mar de dados aqui? Né? Como que eu junto esses dados? O que eu extraio desse dado? Porque, não, beleza, o dado tá ali, mas se você não pensar ou concatenar isso, ele não vai te dar informação nenhuma, né? Então é como você vai cruzando isso para te dando mais informações, né? E aí quando a gente fala o dado é um novo petróleo, é isso, né? É basicamente a gente falar, cara, o que eu posso fazer com esse mundo de dados aqui, né? E aí a gente fala, cara, e onde eu armazeno? Porque assim, vamos voltar no outro ponto, cara, o disquete, cara, se é salvar um documento no disquete, não cabia, se divide em 4 disquete, né? Hoje em dia, no teu celular, cara, quantidade, né? De informação que se armazena, né? Então, assim, isso a gente tá falando de uma pessoa física, né? Agora, pensa uma empresa, o quanto de dados esse cara tem, onde eu vou armazenar esse tanto de dado, né? Pesa isso, né? Então, assim, esse é o ponto, né? Você fala, cara, e aí entra a divisão. Legal, como que eu consigo ser... Que tipo de dado eu preciso armazenar por mais tempo? Ah, esse dado, ele é um dado que eu preciso armazenar dentro de casa com segurança? É um dado que eu posso mandar para nuvem? Então, assim, esse cara, além de ele concatenar, ele tem que pensar, cara, qual que é a importância de cada dado? Onde eu mando cada dado? Onde vai ser mais efetivo? Porque, além de tudo, tem a questão de acesso, né? Então, assim, esse tipo disponibilidade. De dado, disponibilidade. Né? Porque a gente vem aí do mundo onde você falava, cara, eu preciso acessar no seu celular, o cara, o BI, o DBA lá, falava, cara, amanhã eu vou fazer uma view para você aqui no banco e eu vou te dar essa informação. Você fala, cara, eu não tenho mais amanhã. Hoje eu preciso falar assim, cara, eu preciso do dado agora. Eu entro em algum portal e eu baixo isso, né? Então, em resumo, né, assim, na minha visão, quando a gente olha essa questão do dado novo petróleo, é isso. É assim, quem tiver o poder do dado e souber usar o dado melhor é quem vai crescer mais, né? Então, é isso, assim, né, basicamente. E aonde que fica o dado? Ele fica, você fala, tá, nuvem, on-premise, disponibilidade e tal. Eu sei que tudo isso já foi dito. Não, mas... Eu quero, às vezes, porque assim, é o que eu falo, todo mundo sabe aqui, quem assiste. Eu não entendo nada de tecnologia. Eu gosto de perguntar e tentar entender. Onde fica isso? E ele pesa? Ele vai ficar guardado para sempre? Como é que é? Vai ter um dia daqui 200, 300 anos que a gente vai ter que asfaltar por cima de todos os... O mundo vai ser um data center, a gente vai asfaltar por cima e construir casa em cima. Eu vejo que a gente tem 2 caminhos. O primeiro é o quanto ele ocupa de espaço físico mesmo, né? Então, assim, você fala, cara, antigamente você armazenar, sei lá, 1 mega era um disco gigantesco. Hoje, cara, você armazenar 1 mega é um microchip, né? Então, assim, a gente tem muito mais espaço. E a gente, né, o mundo digital aí, 5G, que tá vindo para trafegar os dados. Só um parênteses que eu acho interessante falar, né? Que essa imagem a gente já viu na internet. Tem o primeiro HD que a IBM fez, né? Na década de... Vai bolinha. Ele pesava 1 tonelada e conseguia armazenar 15 mega. Não, o supercomputador da NASA, você olha aquelas imagens antigas, né? Assim, cara, era uma sala gigantesca. Hoje em dia é muito grande, mas assim, a capacidade, o que processa é infinitas vezes maior, né? Então é isso. Então, assim, por um lado a gente tem o quanto de espaço físico isso ocupa, né? Com a evolução tecnológica, cada vez a gente usa menos, né? E vai ter o tipo de dado. Vão ter dados que você fala, cara, isso aqui eu preciso armazenar, né? Então, vamos voltar lá. A Receita Federal, cara, os caras precisam guardar o dado para poder fazer cruzamento de muito tempo. Sim. Então, eles vão requerer um espaço, né? E é um dado sensível, então tem que ser dentro de casa. Mas e um dado de, sei lá, log de acesso? Cara, eu posso botar isso na nuvem. Quanto tempo eu deixo isso aqui? Cara, 6 meses e deleta e escreve por cima, né? Então tem tudo, além de toda essa questão, você tem que fazer, legal, como que é a minha arquitetura de backup? É isso, né? Então, assim, como que eu posso criar, assim, minha rotina, né? O que eu vou armazenar, aonde eu vou armazenar, por quanto tempo eu vou armazenar. Então, tudo isso daí é um excelente ponto que você coloca, né? Assim, é estudado, não existe uma lógica, né? O que vai ser da empresa para empresa e dependendo do tipo de dado, né? O que ele quer fazer com aquele dado. Que legal, que interessante. Curiosidade, cara, eu adoro pesquisar sobre essas coisas. Já tem uma empresa nos Estados Unidos que conseguiu pela primeira vez armazenar dado dentro do DNA. Isso é o futuro. Espero que eu tô falando aí, ó. Você riu de mim agora, né? Você riu, você falou, esse Alberto é louco. Daqui a pouco ele vai falar de alienígena. Cara, não. Porque eles
dados é 0 e 1, né? Isso, e a estrutura binário. É binário. E a estrutura do DNA são 4 ou 5 letras, não vou me lembrar, ATCG, acho que 4 letras. E aí os caras conseguiram transformar os números binários nessas letras. E pela primeira vez armazenar em DNA. E aí, tipo, os caras falam que isso é o futuro, porque você vai... Agora você vai rir de mim, mas tem... Procure e para de rir. Os caras vão conseguir armazenar dados em estruturas biológicas. Tipo, vai conseguir armazenar... Basicamente, você vai espetar um pendrive numa árvore. Ou você vai puxar um report do cara e falar, legal, qual que é o histórico aqui? Exatamente, entendeu? E vai ter... Cara, tá acontecendo. Pode ser que a gente não vai estar vivo para ver isso? Talvez. Pode, mas pode ser que não também, né? Assim, é tão rápido. Né, isso eu queria te perguntar. A velocidade da evolução tecnológica mudou muito, né? Porque, vamos parar pra pensar, a internet só nasceu na década de 90. E, cara, a década de 90 não faz 1000 anos. Se você separar, né, a gente 90 já tava vivo. Antes, 90 depois não teve nada. Hoje a gente tá falando de inteligência artificial aplicada, cidade inteligente, metaverso. A gente já chegou no limite da velocidade? Ou daqui a 100 anos a gente vai ter, assim, de hora em hora, atualiza aí. O que tem de... Cara, eu acho que assim, a gente vai terminar num limiar do tempo, né? Porque assim, chega uma hora que assim, não tem tempo hábil para evoluir mais rápido, né? Mas eu acho que a gente tá caminhando por um modelo que, assim, das evoluções diárias, né? Assim, porque é um pouco do nosso bate-papo de hoje, assim, né? Cara, a gente tá aqui conversando, aí a gente tem uma empresa de tecnologia. E a gente fala, cara, eu tenho esses dados aqui, cara, eu tenho esse software aqui com essa tecnologia. Se eu juntar isso com isso aqui, cara, eu consigo trazer um negócio novo. Pronto, né? Então, assim, é muito mais acessível, porque antes, quando a gente falava assim, cara, quem que dita a evolução da tecnologia? As grandes empresas. É isso, né? Hoje em dia, cara, quando você vê de startup, que é um cara que cresceu, né? A própria HP nasceu de uma garagem, né? Então, assim, isso é histórico, assim, né? Às vezes vem a pessoa e tem uma ideia, uma sacada, começa a investir, cara, e você cria algo novo, né? Então, eu acho que no fim das contas a gente não vai chegar num limite, né, da evolução, que é o tempo, né? Porque a gente não consegue parar o tempo, mas que a gente está caminhando para uma evolução que é absurda, né? Assim, é o que você falou. Hoje não tem como você saber 100% de informação, por mais que você entre em portal de tecnologia, por exemplo, esse ponto que você trouxe lá do DNA, né? Eu não sabia, e assim, eu acesso muita informação, mas assim, é tanta coisa acontecendo que você não consegue ter tudo isso, né? Não consegue. É muito difícil. Tem um documentário na Netflix, se você quiser assistir. O documentário na Netflix é rápido, é bem legal, falando sobre isso. Cara, Vou procurar. Muito legal. Fala uma coisa, tá bom, a gente tá falando aqui, eu adoro, a gente bate papo, fala do futuro, blá, 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 blá. Mas e o time de infraestrutura para acompanhar tudo isso? Como é que é o desespero dos caras montando, fazendo, construindo? Investir, porque assim, investir dinheiro, né? Você bem colocou, o GreenLake já pensa bem isso. Investir dinheiro errado, né? Para pôr numa arquitetura que vai ficar obsoleta daqui a pouco é desesperador. Como é que os times que trabalham isso no dia a dia, que estão construindo, estão montando, vivem essa realidade, cara? Acho que é bem o que a gente conversou hoje, assim, né? Tá tendo uma transição da figura desse cara, né? Antes ele era um cara que ele tinha que falar, cara, eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter meu e-mail funcionando, eu preciso manter o acesso, eu preciso manter vivo, basicamente é isso. Hoje esse cara, ele não precisa mais manter vivo. Ele fala, cara, eu preciso acompanhar a evolução, eu preciso disponibilizar. Mudar, né? É isso, assim, o perfil do funcionário de TI, ele muda, né? Porque, assim, para grande parte das coisas, quando você for pensar assim, realmente importa eu saber qual é a tecnologia do meu hardware? Não. Eu preciso que me entregue, cara, máquina virtual. Então, assim, antes o cara vai lá, ele desenhava uma arquitetura, não, porque eu preciso de tal. Cara, hoje em dia você pode vir na HP, por exemplo, e falar, cara, eu preciso rodar tantas VMs aqui, eu preciso te entregar tanto. Cara, o hardware que vai por lá, que é um pouco da nuvem. Quando você vai contratar nuvem, cara, você não sabe em que fabricante está rodando, você não sabe nada. Você sabe que você contratou alguma coisa e aquilo vai ser entregue para você. Cara, né, assim, a gente faz uma piada mesmo, assim, que o cara de TI antigo é aquele cara que chegava, ele abre a porta do data center, ele dá bom dia para as máquinas dele, ele tem um apego sentimental, ele chama pelo nome, esse aqui é o Roberto, né? Assim, mas hoje em dia não tem mais essa questão, né? Porque o time de TI hoje, ele tem que estar muito mais focado no alinhamento com o negócio, né? Então, assim, é uma transformação que vem dos anos aí, e a gente ainda tem muito caminho para seguir, né? Porque o quanto às vezes é desconexo isso, né? É a área de TI brigando com a área de negócio. Tem muitas vezes que a gente fala que tem o Shadow IT, que muitas vezes a área de negócio cria uma área de TI paralela, porque, cara, eu preciso desenvolver aplicação. Cara, eu não vou usar minha área de TI. Eu vou criar um time aqui de desenvolvedores e esses caras vão tocar para mim, eu não passo essa demanda para a área de tecnologia. A tecnologia me dá as máquinas. Então, assim, cada vez mais normal isso. E você administrar isso hoje é o grande desafio, né? Então, assim,
Aí eu vou falando um pouco da HPE, né? O que a gente tem, né? Além de tudo, a gente tem um portfólio que a gente chama de GMS, né? Que é o GreenLake Management Services. Então, assim, a gente tem o GreenLake, que é a parte da infraestrutura, mas o GreenLake ele é um brand, né? Ele não é só essa parte, né? Ele é todo o nosso portfólio de consumo. Então, hoje o cliente fala, legal, cara, eu tenho pouca gente, eu tenho dinheiro reduzido, eu não consigo cobrir mais monitoração 24/7, eu não consigo mais manter um time operando minha infraestrutura e eu preciso que esses caras façam outra coisa. Então, o nosso portfólio, a gente justamente tem para isso. A gente coloca um time e fala, legal, cara, fica tranquilo, assim, eu administro isso para você. Você me paga isso mensal, né, como um consumo, e enquanto você pagar isso, essa subscrição, né, assim, esse contrato de serviço, eu te monitoro isso. Aí um pessoal que está escutando, muitas pessoas falam, mas cara, isso sempre existiu, isso se chamava outsourcing, né? Então qual que é a grande diferença? O outsourcing, né, era muito comum antigamente que você chegava e falava, cara, eu estou terceirizando minha área de TI, né? Então eu chegava lá numa empresa, né, até de onde eu vim, a própria IDS era uma empresa de outsourcing. Chegava e falava, cara, eu preciso eu quero que vocês tomem conta dessa infraestrutura. Então vocês que vão fazer backup, cara, assim, a área de TI é tua. Isso era o outsourcing. E aí, o que começou a acontecer? As empresas olharam e falaram, cara, mas o outsourcing eu deixo muito na mão do fornecedor e às vezes eu preciso estar muito alinhado com a minha estratégia. Então, assim, se eu não estiver alinhado com a estratégia, eu demoro. E aí se criou o outtasking. Então, o que era o outtasking? O outtasking era dizer, cara, eu preciso que você rode o backup para mim. Então, assim, eu continuo com a minha área de TI, mas eu te dou uma task para você executar por mim, né? Só que também tem um ponto que falou, cara, mas eu continuo sobrecarregado. E aí a gente fala que o modelo do GMS, né, o Green Lake Management Services, é justamente isso. A gente está entre outsourcing e outtasking. A gente faz toda essa gestão, a gente opera, administra, pode até dar a parte de advice que a gente fala. Então, cara, se você fizer essa migração aqui, se você usar esse dado para cá, você vai ter uma performance melhor e tudo mais. E a gente deixa o cliente livre para ele poder estar alinhado com essa área de TI, né? Então, essa área de negócio. Cara, então deixa eu te perguntar um negócio legal isso que você tá falando. Por exemplo, a gente tava falando aqui, pô, tem dado que tem que estar na nuvem, tem que estar no prêmio, tem dado que tem que estar no meu bolso. Quando eu abro uma padaria, eu não faço a menor ideia de onde tem que estar cada dado. Então quer dizer que a HPE, com o GreenLake, ele aprende sobre o meu negócio e ele faz essa separação? Cara, hoje a gente fala que a gente é uma empresa de serviços, né? Assim, então, quando olha, se fala, HP me vende hardware. Não, cara, a gente é uma empresa de serviço. Então, assim, o ponto que você colocou, a gente consegue, hoje, desde um cliente que ele fala, cara, é o cenário atual, né? O cara fala, cara, eu tô ferrado aqui, cara. Eu não sei para onde eu ir. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas minha área tá totalmente ferrada. Eu preciso subir para a nuvem, mas eu não sei o que eu tenho que subir para a nuvem. Então a gente tem uma área de consultoria que faz toda essa jornada da cloud para o cliente, né? Então, cara, contrata e a gente consegue sentar com o cliente e falar, brother, vamos lá. Então, ó, por melhores práticas, eu acho que você tinha que fazer isso, ó, isso aqui é bom para você, em conjunto, né? Porque muitas vezes também o cliente fala, eu vou dar na tua mão, você vai tomar a decisão e depois lá, na frente, né? Aí você vira as costas, vai embora, deu tudo errado aqui. Abre a sua padaria HPE. E na verdade não, a gente alinha isso e garante que isso vai estar em conjunto, né? Então assim, a gente consegue fazer o portfólio desde essa parte do advice, de falar, cara... É uma consultoria. Uma consultoria, até a parte que eu coloco essa infraestrutura para o consumo com essa parte de gestão. Então o cara ele vai ter exatamente uma experiência de cloud, só que on-premise. Então assim, ele consegue ter esse apoio da HPE para poder justamente ir do início até o fim dessa transição, né? A gente está junto com eles. E a gente, né? Aí você fala, tá bom. Aí que é uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam, tá bom, você vai botar um consultor que vai me explicar se ele vai para a nuvem. Qual é a chance da HPE chegar para mim e falar, brother, bota isso na nuvem e não vender o GreenLake? Cara, a gente faz isso porque o mundo é híbrido. A ideia é essa, assim, né? A gente virar e falar assim, cara, essa parte aqui vai para tua nuvem pública. Mas isso aqui você traz para o GreenLake, né? Então, assim, é algo para ser agnóstico mesmo, né? Não é algo para ser, não, eu vou forçar e vou fazer a venda do GreenLake. Não, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é poder vender essa consultoria que não tem um compromisso de compra do GreenLake. A gente só vai sentar com o cara e falar assim, cara, isso aqui você tem que ir para a nuvem, isso aqui você tem que deixar on-premise. Aí, quando você decidiu isso aqui, aí a gente vai abrir essa outra conversa. On-premise, qual que é a sua solução? Você quer comprar hardware e você fazer sua nuvem? Você quer comprar subscrição? Então, assim, a gente consegue do início até o fim, que é até a parte dessa operação, né? De a gente falar, cara... a gente viu muita empresa, principalmente pela pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? A gente teve toda essa transformação digital que a gente está conversando, né? Então, assim, a gente tinha um número de funcionários de tecnologia. Então, assim, cara, se você demanda mais, o que aconteceu com esses caras da empresa? O cara que trabalha na TI de uma empresa, ele quer ir para uma empresa de tecnologia muitas vezes. Porque ele fala, cara... Oferta e demanda. É isso. E assim, essas empresas se depararam muitas vezes com, cara, eu tô sem gente. Então, assim, ou eu tenho gente contagiada com Covid aqui, eu não posso... Cara, eu tô desesperado, né? Então, assim,
o portfólio cresceu muito nessa época, porque, cara, a gente tá aqui justamente para isso. Cara, eu te desafogo a sua área de TI. Eu vou entrar aqui, eu vou garantir que isso aqui vai estar funcionando. Então, assim, eu te suporto aqui, e você pega essas suas pessoas para continuar fazendo esse desenvolvimento, né? Então, a ideia é essa hoje, né? Quando a gente olha a HP, ela vem lá do zero, dessa consultoria inicial até o fim, que é colocar um hardware como serviço, né? Que legal. Isso é legal, porque daí o cara não... Às vezes vai o consultor lá na empresa e fala, viu, só precisa aprender a usar o Gmail e o Dropbox. E aí já resolveu, né? Não precisa vender toda uma solução. Isso é legal, né? Às vezes a gente tem que ter... Até porque, né? Vamos lá, né? Vamos fazer aquele momento social. Se você vai lá e passa a perna no cara, daqui a pouco você tá jogando contra você mesmo, né? Isso aí. E tá cheio de gente que faz isso, né? E até um ponto assim, né, que a gente vê hoje muito assim, né, que eu olho, a nova geração, ela se preocupa muito com essa parte também, né? A gente escuta assim, legal, qual que é o valor que tem por trás da empresa, né, assim, e a relação de confiança, né? Eu vou confiar muito mais num cara que ele tinha uma oportunidade de ele conseguir algo ali, mas ele virou para mim e falou, cara... Tipo, você tava disposto a pagar mais. Não precisa disso, porque assim, a gente quer uma relação de longo período com o cliente, né? A gente sabe a dificuldade que ele passa e a gente quer justamente, cara, tô aí para te dar o advice, cara. Se o seu caminho for a nuvem, cara, vamos, eu te ajudo nessa migração, né? Eu te ajudo no processo. Então, essa é a ideia, assim, né? A gente conseguir fazer algo que é o que você falou, lado social, mas assim, não só social, mas realmente a gente fala, cara, para que eu vou tentar fazer algo com o cliente? Porque os clientes, eles conhecem tecnologia. Então, para lá na frente o cliente olhar para mim e falar, cara, tomei um golpe ali atrás. Né? Então, assim, você fecha uma porta que você nunca mais vai abrir, né? Então, a ideia é justamente essa, né? É ser agnóstico ao ponto de você chegar, né? E aí, né, a gente, então, tudo isso tem HP, né? E aí, a gente tá aqui, né, no Scancast, e a gente também tem a Scan, que a gente compõe muita solução, né? Então, a ideia, né, acho que até desse papel hoje do distribuidor, porque a gente vem do mundo, né, onde a gente tinha uma big companhias, né? Então, a gente tinha grandes players de mercado. Cara, hoje em dia, tem empresa de tecnologia de cada segmento, tem empresa de tecnologia de software de autenticação, tem a empresa que cuida disso aqui. Então, assim, como que compõe isso, né? Então, a ideia é justamente isso, a HP entra com isso, e aí a gente tem um parceiro como a Scan, por exemplo, que compõe com os outros fabricantes e traz uma solução única para o cliente final, né? E cada vez mais a gente vai para isso. Então, a ideia da HP é justamente essa, né? Eu, né, como é minha função de canais, né, de parceiros, a gente trabalha muito isso, que é a gente buscar o parceiro, né, e entender, cara, o que você tem hoje? Eu sou nichado, eu trabalho na área de saúde com essa parte de aplicação, mas eu tenho uma demanda de cloud híbrida. Cara, vem com a HP. Cara, eu tô aqui para te fornecer esse pedaço que você precisa para você levar essa solução para o cliente final, né? Então, assim, o futuro é muito isso, né? Ele não é híbrido só cloud, ele é híbrido de solução. Então, assim, cada pedacinho eu monto um Lego e te entrego a melhor solução, né? Então é um pouco disso, né, a ideia. Isso é muito legal. ScanSource e HPS simplificando esse mundo complexo. É isso aí, é isso aí. Tá vendo? Só a gente cria até slogan. Ficou bonito. Virou até o slogan. Já pode digitar aqui, né, deixar embaixo do vídeo. E me fala uma coisa. Você comentou lá no começo do nosso papo, e eu achei interessante isso, né? Que é comprovado que o investimento, o salto tecnológico, te põe para frente, né? Te deixa a concorrência para trás e você vai embora. Os caras ficam no retrovisor. Mas qual que é o cenário real Brasil, América Latina? Quando a gente pensa, sei lá, o Brasil... Vou falar uma bobagem, que o Brasil tem 5 milhões de empresas. 4 milhões e 800 mil já fizeram isso? Como que tá, galera? A galera já foi... Tem pouca gente fazendo essa transformação ainda, tem muita gente ficando para trás. Como é que tá isso? Cara, o que a gente vê bastante, assim, números eu não tenho a menor ideia, assim, né? Porque a gente tá falando de um universo, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir, assim, né? A gente tem, acho que as empresas, elas têm o lado positivo e negativo da pandemia. Tem muito lado negativo, né? Mas assim, olhando do lado da tecnologia, né? A gente teve esse acelero, né, dessa parte de transformação, mas de uma certa forma isso acabou tirando o foco muitas vezes dessa outra parte que o cara, eu tive que parar um pouco do meu desenvolvimento, da minha rota aqui de transformação para eu poder, cara,
respirar e viver, né? Porque é basicamente isso, né? Assim, como que eu passo por isso daí, né? Então, a gente tem isso. Então, assim, hoje, eu acho que a gente tá num caminho muito melhor do que a gente estava aí, né? A gente teve um ano, né? O primeiro ano de pandemia, ele para a área de tecnologia, para as empresas, foi isso aí, é sobrevivência, assim, como que eu me mantenho operando, né? E o segundo ano foi essa parte muito forte da aceleração. Então, eu acho que a gente tá num momento que a gente tem muita oportunidade e que tem muito cliente nessa parte de transformação, né? Eu acho que, assim, cada vez mais a gente vai começar a se deparar com inovações de mercado, né? Assim, coisas que a gente jamais imaginou, né? A gente tem um exemplo, né, até da própria empresa de tênis, né, nos Estados Unidos. Cara, você compra tênis como serviço, assim, né, cara? Por quê? Mas para qual que é o público isso? No Brasil acho que ainda não tem, mas lá fora eu sei que tem, que é criança cresce. Então, assim, eu pago uma subscrição mensal e eu te garanto, sei lá, 2, 3 tênis por ano. Então, você vai lá, te manda o tênis como serviço. Por quê? Porque você não precisa fazer aquela compra, um shot. Cara, você tem um serviço, porque a gente pensa assim, legal, né? Vamos olhar a parte financeira. Se você pôr na ponta do lápis dinheiro com dinheiro, mas é mais barato eu comprar. Cara, mas quanto custa teu tempo hoje? Né? Quantas vezes você, preciso parar para ir lá para comprar isso, não sei o que lá. Se você já tem algo que vai te entregar, né? Já é muito mais fácil. Então, assim, eu te dou dando um exemplo, né? Mas acho que as empresas hoje elas estão nisso, né? A questão do próprio iFood, Rappi, essa questão de pedir comida. Cara, assim, é algo que foi exponencial, né? E a gente fala, legal, mas, né? Qual que essa é a função pessoa física. E a pessoa jurídica? Cara, isso aí habilitou muita pessoa que muitas vezes na pandemia perdeu um emprego, alguma coisa, a abrir uma loja, né, e falar assim, cara, eu tenho um e-commerce, sem ter um e-commerce, né? Então é isso que a gente fala, né? A transformação digital é isso. É você falar, a transformação digital é só pro gigantesco? Não, cara. Hoje, se você pegar uma plataforma de venda qualquer aí, você monta teu business em cima da plataforma pronta, né? Então grátis muitas vezes. Assim, você vai pagar lá pela venda e tudo, mas assim, cara, é do zero para isso. Então, assim, essa transformação, né? Eu acho que é onde os clientes estão olhando, falando, cara, onde que eu vou entrar nesse mercado aqui, né? Onde eu vou conseguir me posicionar para ser um cara que eu vou dar uma... É aquilo que a gente conversou, assim, cara, se posicionar anos-luz na frente, né? Porque o cara que é o pioneiro nisso, assim, lógico que vem, né? A gente olha streaming, né? Assim, começou com poucos, hoje em dia... Cara, hoje em dia, se você for olhar... Você já gasta mais dinheiro de subscrição de streaming com 200 de streaming. Mas assim, mas pra que eu vou pagar às vezes uma TV por assinatura? Porque hoje eu tô no streaming. Né? Então assim, sempre tem... O cara que começou isso, ele puxa o movimento, né? Então eu acho que as empresas, elas têm os dois cenários. Tem a empresa que ela... Cara, eu tô querendo ser disruptivo aqui, né? Que é a palavra da moda, né? No mercado, mas eu tô também de olho no mercado, porque se eu perceber algum movimento de algum player que é do mesmo mercado que eu preciso me transformar, eu preciso ir atrás. Só que isso não é uma agora. Isso vai, que nem a gente tá conversando, assim, isso vai ser constante, né? Daqui para frente. Então, assim, se a empresa ela não se atualizar sempre, ela vai ficar para trás, porque, cara, fiz o meu dever de casa, fiz a minha transformação digital. Cara, você fez para hoje. Anos que eu fiz a minha transformação digital. Você fez para hoje, daqui 5 anos, pode ser que, cara, você ficou para trás, né? Então, é muito complicado isso, e assim, pra gente que gosta de tecnologia, é maravilhoso, assim, você fala, cara, é um mar de oportunidade, assim, né? É muita coisa acontecendo. Acho que a gente teve o privilégio de viver numa época de uma transformação, cara, de sair de algo totalmente analógico para algo digital, né? Assim, a gente viveu, né, os dois lados, isso é verdade. E eu sou meio saudosista, eu tenho vinil, assim, né? Eu escuto vinil, então assim, né? Mas eu acho que a gente sai, né? A gente olha assim, você fala hoje, cara, eu saio de algo totalmente analógico para algo totalmente digital num intervalo de tempo que é curto pelo que é a evolução, né? Absurdamente curto. Isso, nossa, é verdade. Pessoal, Caio Marchiori tranquilo. Cara, que papo legal. É bem por aí, né? A gente muda junto, né? A gente muda junto. E a gente não pode... E a gente vive uma época que a gente não pode precisar estudar. É isso aí. Né? Aquela história de que, eu estudo, eu trabalho, me aposento, eu morro, não existe mais. Não, e até a questão, né, do estudo, muitas vezes... Não é um estudo, cara, preciso fazer inúmeras faculdades. Não, cara, existem cursos, né? Assim, hoje, né? O acesso à informação ele é muito fácil, né? Então assim, cara, eu quero aprender algo, cara, às vezes no YouTube você acha um monte de vídeo, cara, você acha conversa, você acha curso online, cara, assim, você consegue se aprimorando, você acha podcast, e assim, eu acho que a conversa podcast, às vezes a gente consegue absorver muito mais, né? A ideia aqui desse papo, né? Espero aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, que às vezes você jogou uma sementinha, né, de algo que falou, cara, me interessei por esse assunto, né? Quero aprofundar, né? A ideia é um pouco
pouco isso, né? E é o ponto que você comentou assim, cara, estudar, né? Nem sempre somente o tradicional, mas de buscar informação, ler, né? Assim, acho que a gente cada Sejam vez mais vai ter curiosos, que, né? tem que ser curioso. É Tem que isso, ser é curioso, isso. cara. Que legal. Cara, deixa a sua mensagem final, cara, pro nosso público. Fala aí, arremata com a HP Green Lake, fala o que você quiser falar. Não, legal, assim, né? Até, pessoal, assim, né? Eu me coloco à disposição aqui, né? Agradeço a Scan até pelo espaço do nosso bate-papo, né? A gente está à disposição para ajudar vocês, né? Seja você um cliente final que você precisa fazer essa transformação, ou seja você um parceiro que está procurando um caminho de onde eu chego, ou eu tenho uma dor de um cliente e agora eu entendi, né? A gente é uma empresa de serviços, né? Então, assim, hoje a gente se transformou para ser essa empresa de serviços e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Né? Então, podem me procurar. Com esse sobrenome é tranquilo com 2 L's, é a coisa mais fácil de encontrar. Super tranquilo no de encontrar. LinkedIn, né? Então, assim, qualquer dúvida eu estou à disposição. E é isso, assim, né? Mais uma vez agradeço. Espero que o papo tenha sido útil para o pessoal. Sem dúvida, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado cara. você, Alerta. Está convidadíssimo para voltar quando quiser. Combinado. Pessoal, e é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse papo, não vacila, deixa aquela curtida maravilhosa, compartilha com seus amigos e fica ligeiro, se inscreve no canal que daqui a pouco a gente está de volta com mais um papo aqui no Scancast.